Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Galera, tá começando mais um React do Além aqui no Relatos do Além. Eu sou o Cristiano Zoucas, tudo bom? Mais uma semana começando. Gente, a Ingrid, que é apoiadora lá do nosso canal, tá dando uma sugestão pra gente ouvir. Eu pedi pra ela, né? Falei assim, me fala aí um relato que você goste, e ela falou isso aqui, vamos ouvir. Oi, Zoucas, oi, ouvinte do Relatos. Eu sou a Ingrid, lá da Central do Além, e Zoucas pediu ajuda para achar um relato para hoje, e eu escolhi o do Jackson. Eu gostei bastante da história dele, e é de um tema que eu me interesso muito, por mais que eu não tenha nenhuma história sobre isso, graças a Deus. Mas eu gostei bastante, espero que todo mundo goste. Um beijo. Valeu demais, Ingrid. Vamos então ouvir o relato do Jackson. Conta aí, Jackson. Ô Zoucas, boa tarde, meu querido. Como é que você tá, cara? Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, não sei o horário aqui. Estarão ouvindo todos aí. Tenho muitos relatos, cara. Eu vou iniciar aqui me apresentando. Meu nome é Jackson, eu sou de Pernambuco do interior. Mas eu já estou em São Paulo já tem 13 anos. E constantemente, ainda quando eu era mais adolescente e criança, teve algumas experiências que podem ser ditas sobrenaturais ou, no mínimo, estranhas. Uma das primeiras tinha acho que 9 ou 10 anos. Meus irmãos já estudavam à noite, mais velhos, e todo dia descia. Era uma vila que a gente morava, acho que 4.000 habitantes. E toda noite eu descia, ficava na locadora de videogame até as 9h30, que é o horário que ele saía. Passava lá, me pegava e a gente ia pra casa. Praticamente todas as noites era essa rotina nossa. E a gente morava na rua, que o cemitério era na esquina, dava 100, 150 metros de casa. Tinha 2 postes dentro da nossa casa e o cemitério. Constantemente esses postes apagavam. Eles apagavam simplesmente aquelas lâmpadas antigas de metal pesado que ficava amarela a iluminação. Daí a gente estava voltando uma noite, acho que era semana de... A lua estava crescente, estava quase cheia já, quase 100% cheia. E lá tinha muitos boatos, muitas histórias. Minha mãe contava, meus avós contavam, bisavós também, de lobisomem. Tinha muito, o pessoal contava muito. Só que a gente sempre ouvia, as histórias a gente gostava de ouvir, só que aquele negócio nunca vi, então não existe. E uma terça-feira a gente estava subindo, eu mais novo, a gente tinha uma diferença ali pro mais velho, eu acho que 4 ou 5 anos eu tinha diferença, do meio tinha 2 anos de diferença entre eu e ele. E a gente foi subindo para casa, chegou na esquina do cemitério, eles correram e falaram: quem chegar por último fecha as portas. Eu era o menor, cheguei por último. Era uma coisa bem lógica e foi sem vergonha isso deles. Nós corremos. Na hora que a gente passou em frente ao poste, o poste já apagou, já deu um medo. A gente correu, entrou. Eles entraram, a casa tinha um portão de ferro, portão de chapa dobrada, que é bem comum no interior lá. E depois desse portão tinha aquelas portas que é dividida no meio, a metade de cima, a metade de baixo. Eles entraram, eu fui, fechei o portão no desespero, a chave caiu, peguei a chave no escuro, consegui fechar, fechei a porta e entrei, com medo já. Aí os dois foram escovar lá foram pro banheiro, escovaram o dente, foram se deitar. Eu fiquei por último de tudo, com medo, assustado. Aí fui, fechei a porta da frente. No quintal fui e fechei a porta também. Tava só escorada, fui lá e fechei com chave. Aí eu ouvi ouvi um barulho de pisoteio, cara. Mas muito forte. Você ouvia alguma coisa, ou alguém correndo e pisando
muito forte. Porque uma pessoa de 150 quilos pisando, você sente um pouco a vibração. Uma pessoa de 200 quilos você vai sentir mais, e quanto mais peso tiver a pessoa, mais você sente a vibração e o barulho, que estava muito forte. Aí eu me assustei de verdade. Já tinha luz, já tinha o cemitério, já tinha toda aquela correria. Aí eu fiquei assustado. Cara, fiquei muito assustado. Aí os dois foram se deitar, dormi os dois em um quarto e eu dormi em outro quarto sozinho. Aí eu terminei de fechar a porta, esse barulho já me deu um gelo no coração. Aí começou muito cachorro na rua latindo e uivando. Mas muito cachorro mesmo. E eu ouvi uns barulhos chegando perto da porta da cozinha. Eu corri pro banheiro que era do lado da cozinha. Aí fiquei lá um pouco. Falei, eu vou deitar. Cara, nem tomei banho, corri, me joguei na cama. Aí eu escutei uma batida na porta. E parecia teve a batida e teve uns arranhões, barulho de arranhão. Falei, cara, porta de madeira, partida em duas, né? Igual era antigamente. Eu falei, eu não vou levantar mais nem fudendo. Os dois já deitados, não falaram nada no outro quarto. Pai e mãe dormindo. E os latidos, os uivos. Foi rápido essa cena. Foi coisa de 1 minuto e meio. Parou de arranhar a porta. As pisadas foi se distanciando. E a rua era bem comprida, a nossa rua. Tinha acho, uns 350, 400 metros de rua. E terminava a última casa da rua, era a casa da nossa avó. E esse barulho foi se distanciando. Aí eu fiquei com medo ali, dormi. No outro dia de manhã, 5h30, 5 horas a gente levantava, o pai acordava a gente para começar a correria já. E quando eu saí na rua, tinha alguns cachorros mortos. Falei, cara, que estranho. Aí já pensei, cara, então não era sonho não. Porque a primeira coisa que a gente passa com uma situação dessa, acha que é sonho, alguma coisa. Falei, não era sonho não. Aí fui perguntar pra ela, falou, não, eu saí aqui fora, os cachorros estavam uivando, latindo, quando eu saí eu vi uns cachorros rasgados aí, eu entrei pra dentro, eu não fiquei na rua também não vi nada. Mas eu ouvi uns uivos e eu ouvi os cachorros apanhando. Falei, o Chico apanhando. Eu falei, eu achei que tinha alguém batendo nele, uma pessoa. Só que como tava muito cachorro, quando eu saí que eu olhei, eu fiquei com medo e voltei. Aí foi, cara, tinha 2 ou era 3 cachorros mortos e muitos cachorros rasgados, arranhados. E passou-se um tempo, ficou todo mundo com medo e tudo. Passou-se um tempo e minha mãe contava muito a história de um cara chamado Geraldo Doido. Até meus 15, 14 anos eu me lembro dele. Depois disso ele sumiu, ninguém sabe onde está, ninguém sabe que fim levou. Mas mãe falava que ele virava bicho em lua cheia. E eu já vi uma vez ele, eu encontrava com ele muito na estrada, só que uma vez eu encontrei com ele estava só de bermuda, só de short, né, bermudazinha. E ele já era velho já. Eu era pequeno, ele já tinha acho que uns 40, 50 anos, barbudão, largado, parecia um mendigão. No meio dos matos, no sítio ele morava. E mãe falava que ele virava bicho por conta de uma praga que a mãe dele jogou. E, cara, era comum. Lua cheia, se ouvia barulho no sítio e tal. Esse cara sumia. Passava 2, 3 dias sumido e aparecia em alguma estrada jogado, sempre todo machucado, sem roupa, toda vez, cara, toda vez. Aí todo mundo falava que ele virava bicho. E depois que eu passei essa situação em casa, eu falei, eu acho que virava bicho mesmo. Mas se foi com o tempo e ele sumiu. Mas eu tive essa experiência aí, que foi uma das primeiras, foi bem pesada. Tive outras histórias aí. A gente tinha uma bisavó e um bisavô, a gente ia muito na casa deles e eles contavam história pra gente. Mas eu conto numa próxima, porque é coisinhas, relatinhos pequenos. E teve mais coisas que eu presenciei com o tempo avançando lá, na cidade do interior, cara, era muita coisa que a gente via. E muitas situações que a gente na época achava normal. Só que depois a gente vai pensando, pô, mas outras pessoas viram também, então não é normal não é da minha cabeça não. É uma coisa, é alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas essa acho que foi uma das mais marcantes pra mim. E foi carregado, mas foi bom passar por isso, a gente vivenciar as coisas. É parte da vida, né? A gente tem que viver. Mas depois eu mando mais coisas aí.
uma boa semana aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário, mas é isso. Caramba, cara, que bizarro, né? Essa questão do Jackson com o. Realmente tá tudo a entender que é um lobisomem, só que ao mesmo tempo poderia talvez ser outra coisa, uma onça, não sei, algum. Sussuarana, a gente sabe, né? Dependendo de onde a pessoa mora. É porque ele não viu o lobisomem, né? Aí fica aquela coisa, será que foi? Será que não foi? Se bem que ele fala que ouviu o uivo, mas poderia ser do cachorro. Bom, não sei. A Letícia também tem uma história, vamos ouvir a história dela. Olá, Zoucas, olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu me chamo Letícia, moro aqui no Rio Grande do Sul, no interior, na cidade de Caxias do Sul. Eu tenho vários relatos, né? Eu vou começar a mandar aos pouquinhos para ir compartilhando desses mistérios que a gente escuta por aí. E alguns eu presenciei e outros eu fui diretamente envolvida. Bom, vamos para o primeiro. O primeiro relato é sobre o falecimento da minha mãe. Lá no ano de 2020, né, um pouco antes da pandemia, antes de ter o lockdown, mais diretamente falando, a minha mãe estava com diagnóstico de diverticulite. Então, ela tinha que fazer uma cirurgia, isso já estava agendado para março, porém, com a explosão, né, da pandemia do Covid, todas as cirurgias eletivas, elas foram canceladas. Então, a cirurgia da minha mãe, como não era de urgência a princípio, também foi cancelada. Dessa forma, né, eu morando em Caxias e ela em Pelotas, eu fiquei sem ver ela até quando o hospital conseguiu a liberação para fazer a cirurgia, que foi só em outubro daquele ano ali, do ano de 2020. Bom, a minha mãe foi ficando muito doente ao longo do tempo, porque precisava fazer essa cirurgia, começou a se alimentar mal e foi definhando mesmo, propriamente dito, né? Então ela, quando teve a liberação para fazer cirurgias, uns poucos dias antes da cirurgia em si, ela começou a ligar para os parentes, pedir desculpa por tudo, como se fosse se despedir, né? Pediu, conversou com várias pessoas, pediu para que eu viesse antes dela entrar para o hospital, porque a gente ficou em lockdown nesse período, e eu fiquei 8 meses sem vê-la. Então, eu só fui mesmo um dia antes da cirurgia, porque a gente estava com aquele receio de pegar Covid, aquela época caótica que a gente lá bater as compras, não sabia como é que se protegia, a não ser isolamento total e absoluto, né? Então, quando eu teve a cirurgia, eu fui um dia antes, eu e minha filha. Durante o trajeto, é uma estrada longa, são 5 horas de viagem. Eu parei num paradouro que tem umas lojinhas, vende comida e umas roupas. E eu vi uma camiseta de Nossa Senhora de Aparecida, que é uma santa que ela é devota. Minha mãe sempre foi muito devota, muito católica. Então eu levei essa camiseta de presente para ela. Uma camiseta bonita, bordada e tudo mais. E chegando lá, quando eu me deparei, cheguei lá, eu vi a minha mãe, assim, foi um choque, né? Porque ela estava muito magra, muito adoecida. E daí, no dia seguinte, de manhã cedo, ela ia para cirurgia, né? Então, ela pegou a camiseta, agradeceu e tudo mais, a gente conversou um pouco. No outro dia de manhã, ela botou a camiseta, essa camiseta em cima da cama, deixou uma roupa em cima da cama dela e foi fazer internação, né? Como nós íamos trocar o turno, né? Eu ia ficar de noite e a minha irmã ia ficar de dia. Minha irmã foi na internação com ela e eu fui à noite, porque naquele período não podia ir muitos acompanhantes, né? Era só um por paciente por causa do Covid mesmo, né? Aí chegando lá, passei o dia naquela angústia, né? Para acabar a cirurgia, esperando notícia e tudo mais. Então, a mãe fez a cirurgia e quando
estava terminando a cirurgia, ela teve uma parada cardíaca, né? Então, ali ela piorou, foi para UTI, né? Eu recebi a notícia, enfim, passei mal, porque a gente não estava esperando, né? A gente sempre tem a esperança de que tudo vai correr bem. Mas, no fundo, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Eu sentia que isso ia acontecer pelo todo o contexto, assim, né? E ela também sabia que ia acontecer pelas atitudes dela, sabe? Bom, aí, naquele meio tempo, né, chamaram todos os parentes para UTI para se despedir, porque ela estava com morte cerebral declarada, né? Eis que, então, nós lá na porta da UTI, enfim, né, naquela situação, enfim, quando todo mundo estava lá, eu, minha irmã, meu pai, meu cunhado, as pessoas mais próximas ali, né? Claro, não estavam os netos, que eram crianças, ainda não podiam entrar. Mas nós, a chefe da UTI, a médica-chefe da UTI, veio e nos chamou e falou assim: olha, aconteceu um milagre. Realmente aconteceu um milagre. Ela acordou. Então eu vou deixar vocês entrar para falar com ela. E realmente, assim, nós entramos um por vez, né? Minha irmã falou com ela, estava entubada, naquela situação de UTI, que se imagina, né? Entubada, com um monte de coisa no rosto, e ela balançava a cabeça e fazia sinal que sim, né? Então, essa situação foi bem marcante, assim, para nós, né? Porque ela teve a permissão, digamos assim, de poder vir se despedir de nós, né? Falou com a gente, mesmo com morte cerebral já declarada, ela teve esse momento, despediu da gente, e depois, logo em seguida, ela realmente teve falência total, né? Então, ela faleceu. Ela descansou desse momento. Então, foi um momento muito marcante para nós, né? Para ela também, por ela ter tido o que a gente entende de mediunidade e tudo mais, né? A gente é católico e tudo, mas a gente tem familiares que são médiuns, enfim, e naquele momento, né, o que eles nos relataram é que ela teve a permissão, né, da espiritualidade de vir se despedir da gente. Então, foi muito triste o momento, porque a gente entende que a gente quer os nossos ao nosso lado, mas ao mesmo tempo o que a gente, de uma certa forma, conversando com esses parentes médios, é que a gente soube que ela fez uma escolha, né, pelos que eles nos disseram no relato, fez uma escolha em descansar, porque ela estava sofrendo muito, né, e foi dada a opção dela voltar com sequelas e ficar acamada, ou descansar e partir para algum outro plano. E assim ela, por assim, escolheu partir para algum outro plano. Obrigada, Zoucas. Obrigada, galera do Relatos do Além. E um beijo. Valeu demais, Letícia. Muito obrigado. Incrível. E sinto muito, né, meus sentimentos aí pela sua perda. Acho que não tem tanto tempo isso, mas de qualquer forma é incrível. Na medicina se fala muito, né, da pessoa que melhora um pouco antes de falecer. Então, incrível. Bom, agora por último a gente tem o relato do Hiruki. Conta pra mim, Hiruki. Fala, Lucas. Tudo certo? E aí, galerinha que escutou o podcast, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui contar um relato sobre Curupira. Eu vou começar contando um contexto. Começar com um contexto, né? Assim, porque nesse lugar eu tive duas situações com forças da natureza, sabe? Pra mim, assim, na minha concepção, eles não são espíritos assim comuns, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, desde criança eu tenho isso comigo, eu enxergo coisas, eu vejo gente morta, gente viva.
Claro, né? Ainda bem que eu vejo gente viva também. Então a primeira lembrança da minha vida foi vendo uma assombração, cara. Eu lembro muito bem. Vou contar aqui rapidinho. Vou contar como é que eu sou, né? Eu tava na frente de casa, assim, em família, né? Sabe? A gente fica na frente de casa fofocando, vindo da rua. Só que a gente tava pro pátio da casa, né? Dentro do portão, né? E eu via no jardim um cara olhando pra mim diretamente, assim. Ele era moreno, pele bem escura, assim, bem escura, um moreno anormal. Com os olhos tudo branco, ficava rindo pra mim com os dentes tudo feio, assim, sabe? Eu ficava com medo e avisava pra minha mãe, pra minha avó, que tava ali, né? E eles ficavam bolados assim, né, cara? Que eu acho isso. Até que um dia eu via todo dia isso. Até que um desses dias a minha avó resolveu jogar água benta e sair rezando. E eu vi o cara sair correndo, assim, desesperado, porque a água benta bateu nele e ninguém via ele. Até o papagaio que a gente tinha na época, ele desmaiou quando isso aconteceu. Muito doido. Mas voltando aqui na história, eu tava indo pro interior, eu moro no Pará, eu moro na região amazônica. É uma cidadezinha entre ali Castanhal e Salinas. Não vou dizer exatamente a cidade, mas é ali nessa região. Eu tava a família aqui, minha mãe, tal, o pessoal de casa tava querendo comprar uma casinha ali, um terreninho aí, tem um lugarzinho. Vai ficar porque é um lugar que a gente se apaixonou, cara. É uma cidadezinha pequena, muito legal, bem administrada, sabe? Putz, assim, lá pra 2010. Tinha Wi-Fi na praça, cara. Que porra, mano, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Eu no interior, aqui no meio da Amazônia, Wi-Fi na praça. Porra, não, a gente quer ficar aqui, né? A gente foi ver um lugarzinho lá, a gente achou uma casinha lá no quilômetro 92 da cidade. E, porra, era muito bonitinha, sabe? Tinha um quintal bacana, árvores frutíferas e tal, tinha igarapé perto. Muito importante, né? Igarapé tá nessa história. Igarapé é o que a gente chama de rios de corpos d'água, né? Não exatamente o rio, porque um rio é grande, né? Mas é um rio pequeno, né? Geralmente ele vai cortando a floresta e tem vários, né? É uma região que tem muita água, né? Então, em Igarapé tem vários lugares. E eu decidi pescar à noite, né? A gente foi passar a noite lá pra sentir a casa, né? Ficar, ver se era um lugar pra gente, sabe? E de noite eu decidi pescar nesse Igarapé. Tava lá pescando, peguei uma traíra e tal. Aí eu falei, vamos jogar na água, ó. Vou tomar um tibum aqui e volto pra casa. E eu mergulhei na água, me joguei. Só que sempre eu faço isso, quando eu vou fazer uma coisa dessa, até mesmo pra entrar na mata, eu peço licença, né? Eu peço permissão. Até porque desde um moleque também eu vivo dentro do mato, sabe? Uma coisa que eu amo é a natureza, eu amo os bichos, amo ficar observando ali. Eu ficava horas, mano, horas e horas, vendo uma aranha indo caçar um bichinho ali, uma baratinha, um mosquinho. Eu ficava horas observando. Desde sempre tenho esse fascínio. E eu sempre pedi, eu sempre sentia que eu precisava pedir. Ninguém me falou sobre isso, mas isso vídeo dentro de mim, sabe? Nesse dia eu não pedi essas lições. E eu fui pra casa, fui dormir. A casa não tinha nada, né? Até porque não tinha ninguém morando ali, então eu botei uma rede lá onde era pra ser a cozinha, né? E o resto do pessoal de casa foi lá pra sala, pro quarto que tinha lá, para outros cômodos. A cozinha ficava no fundo da casa. Tranquilo, a noite foi uma delícia até uma parte, até a metade da noite, na verdade. Que na rede eu senti balançar a rede, sabe? Balançar com raiva. Mas, porra, mano, será que alguém... Fiquei imaginando, será que alguém tá querendo sacanear comigo, né? O que já achei isso? Eu fui tentar me levantar. Eu vi assim, né, a lâmpada balançando. E tava com a luz ligada, tá? Essa lâmpada não desligava, não tinha interruptor, né? E era alta. Aí o cara tava me balançando mesmo. Quando eu fui tentar me levantar pra ver quem tava me balançando e dar um carão, eu não consegui, cara. Eu fiquei travado. Fiquei travado. Eu tava 100% acordado. Tentava gritar, falar quem é. Não saía minha voz. Parece que
uma coisa entrou na minha boca assim e travou minha garganta lá dentro, que não saía a voz, não saía, até o momento que eu não conseguia nem respirar. E nisso eu senti, né, uma mulher passando a mão na minha cabeça. Passava a mão na minha cabeça e balançava a rede forte, forte, forte. Eu não entendi, no momento eu fiquei, caralho, quero levantar, até que eu, desmaiei. E acordei de manhã, né? Caralho, que merda, que foi isso? Eu pensava que foi um pesadelo muito frio. Aí o senhorzinho, que era pai do meu padrasto, né, tava lá também. Aí ele falou, eu escutei tu gemendo de noite e tu tava doente, cara, não sei o que foi. Não, aconteceu isso. Aí ele falou que tu foi pro Garapé de noite, né? Eu falei, fui. Falei, pois então, pra te aprender, tu levou uma pisa da matinta logo. Eu falei, cara, tá bom, né? Aí essa aí foi a vez que eu levei a pisa da matinta. Agora vamos chegar pra parte do Curupira, beleza, editor? A gente gostou muito desse lugar, a gente conseguiu encontrar uma casinha um pouco mais próximo da cidade. Beleza? Essa cidade, ela tem um igarapé grande, bem na praça da cidade. Tipo, tem uma praça grande e o igarapé passa no meio dela. Então as pessoas vão na praça, tomam sorvete, um negócio e já vão tomar um banho, né? Beleza. Atrás desse igarapé, assim, é a praça, logo depois uma mata, né? Por onde o igarapé vinha. Logo no começo dessa mata, tinha uma outra parte do igarapé. E era bem bacana de tomar um banho também. Totalmente diferente da parte aberta da praça. E eu nunca gostei muito de vou pro igarapé, eu gosto de ficar em contato com a natureza, né? Então eu não vou tomar um banho na praça. Esse meu padrasto tinha 2 filhos, né? E estavam mais uns primos dele lá com a gente nessa casa. Era eu, tava minha irmã, a filha do meu padrasto, o filho dele, mais um. Bom, deixa eu contar aqui de novo. Era a Aline, minha irmã, a Bianca, o Rodrigo, o Beba e o Jean. E eu, né? 5 pessoas ao todo, né? Cara, a gente, pô, bora tomar banho no Igarapé, bora tomar banho no outro Igarapé lá. E a gente foi. Só que era longe de casa, a gente andava pelo, acho que, tipo, uns 3 quilômetros, assim, pra chegar lá. A gente ia andando, conversando, tal. Eu era o mais velho, já era adulto, né? E das crianças, o mais velho das crianças tinha 15 anos. E a gente foi pra lá e tomando banho ali, beleza. Uma pessoa que tava ali, um morador dali da região, falou assim, cara, tem um igarapé muito firme, muito doido, muito bacana. É que a gente fala firme, é uma coisa muito irada, muito bacana, muito foda. Tem um igarapé muito louco, seguindo o caminho aqui da mata. Tu vai andar pra caramba, mas tu vai chegar lá. Vale a pena ir lá. Aí eu falei, porra, firme, né? Aí a molecada escutou, eu falei, bora lá. Eu, bora. Na hora. A gente pegou e foi andando, pá. Anda. A gente chegou numa cacimba. A gente já tinha andado assim uns 20 minutos dentro da mata. Uma cacimba é um olho d'água, né? Onde nasce a água. Já tinha passado gente, tinha feito botado umas madeiras, assim, feito um quadradinho. Ficava certinho, assim, no lugar onde a água nascia e ela escorria, né? E onde nasce a água, a gente pode beber água, né? Então eu falei, pô, galera, bora encostar aqui, beber uma água. A gente andou pra caramba. Vocês talvez já não tenham nem sentido sede, mas é importante beber água, né? Aí só a gente sentou ali, bebemos água, conversando, descansando um pouco, assim. Porra, despreocupado, mano. Uma paz, assim, literalmente. E eu tinha pedido permissão pra entrar na mata. Esqueci de mencionar isso no começo, mas eu pedi permissão nessa vez. Cara, a gente escutou um barulho. Pá! No meio da mata, assim. A molecada ficou, que isso? Falei, calma aí, pô, deve ser uma fruta, às vezes até um macaco que caiu da árvore. Aí, beleza. Calma aí, fica de boa. O macaquinho. Aí quando eu vi, caiu do outro lado. Ou faz um barulho do outro lado. Pá! Aí depois na nossa frente, pá! E outro barulho atrás, pá! Mano, é um barulho assim. Tipo alguma coisa caindo mesmo, sabe? Mas não
um coco caindo em cima de galho, de folha assim, pá, e abafa no chão, sabe assim. Barulho e abafa do nada. Aí todo mundo arregalou o olho, né? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Falei, calma aí, galera. Calma aí, que isso pode ser coisa da mata. É normal, acontece. Se vocês estiverem com medo, a gente pode voltar. Ou a gente pode pegar a pé, vocês escolhem. Falei, não, vai pegar a pé. Beleza. Isso que a gente levantou pra ir, de dentro da mata, cara, mata fechada. O único caminho que tinha era onde a gente tava andando, entendeu? Era só uma trilha, só um caminho assim de menos de 1 metro, né? De diâmetro, assim. Aí de largura, né? 1 metro de largura. Aí, quando a gente virou pra continuar o caminho, saiu um cara, mano. Um velho. Um velho de dentro do mato. Que porra é essa que o velho tá perdido? Pensei, né? Eu falei, tio, tá tudo bem com o senhor? Ele tava com umas pressões. Ele tava sério, mas ao mesmo tempo ele não passava nenhum sentimento no rosto dele, no olhar dele, sabe? Era uma coisa vazia, assim. Eu, porra, cara. E um calor da porra, sabe? Um calor. Assim, a gente tava tudo breado, assim, escorrendo de suor. A gente andou muito, né? E a Amazônia é quente, abafado. O sol muito grande. E ele não tava suando, cara. Ele tava de boa. Eu falei, tio, o senhor tá bem, tio? O senhor se perdeu? Aí deu uma cambalhada assim e deu mais um passo pra frente. Aí eu vi o resto do corpo dele, nesse meio que nessa parte eu via só do peito pra cima, né? Eu vi o resto do corpo dele. Ele tava sem camisa, com uma bermuda, assim, meio de trapo, sabe? Uma bermuda velha. Na cintura ele tava com um cipó amarrado, tipo um cinto, e tinha uma garrafa de quibu, assim, cheia de lodo. Sabe quando tem uma garrafa assim boiando na água por muito tempo, tá cheia de lodo, assim, cheia de craca? Tava amarrada nele aqui na cintura, umas folhinhas, aqui, tipo uma florzinha, sabe? Pendurada aqui do lado. E na mão dele tinha um cajado. Sério, esse velho deve estar perdido no mato mesmo. Falei, tio, você tá precisando de ajuda? Se tiver precisando de ajuda, eu lhe ajudo. Tá tudo certo, tá tudo bem com o senhor. E ele não falava nada, cara. Ele veio mais pra frente, mais perto da gente. E eu fui olhando mais ele. Os pés dele não eram pra trás. Os pés dele eram deformados, sabe? Não era assim pra trás, igual como a gente vê nas figuras, nos desenhos. Nessa hora eu nem pensei em Curupira, mano. Nessa hora eu nem pensei em nada. Eu pensava que o velho tava perdido. E, assim, sem expressão nenhuma, sem sentimento nenhum, assim, parecia muito bizarro, sabe? O olhar dele, o jeito que ele olhava pra gente. Aí ele bateu o cajado no chão. Nesse momento, todo mundo se calou, porque todo mundo tava preocupado com ele. Todo mundo se calou. A gente não conseguia falar, a gente não conseguia se comunicar, a gente conseguia só olhar um pro outro. Ele olhou para a direção do caminho, assim, em direção saída da mata, né? Ele olhou para esse caminho, olhou pra gente. Eu olhei pros meninos, tudinhos. Ele bateu com esse cajado no chão. Os meninos assinaram com a cabeça pra mim, assinei com a cabeça pra eles. E em fila indiana, mano, eles foram virando em direção a saída da mata e foram andando um por um e eu junto. E tipo assim, eu não quis fazer isso, sabe? Não era a gente que queria fazer isso, a gente só foi. Era um comando assim que veio direto na gente e nosso corpo só obedeceu, sabe? A gente foi indo pra direção de fora da mata, saindo da mata. E ele atrás de mim. Porque quando a gente entrou, eu era o primeiro da fila da trilha, né? Então eu e os meninos atrás. E quem era o último da fila na hora de sair ficou sendo o primeiro, né? Porque a gente não se organizou. Então, tipo, foi automático, a gente só foi. Entendeu? E ele atrás de mim. E numa calma. Ele andava e batia com esse cara no chão. Andava e batia. E a gente só com a cabeça baixa, andando. E a gente saiu da mata. Aí ele ficou lá.
Quando ele ficou ali, a gente fora da mata, já assim, no asfalto, já, olhando pra mata e vendo ele, eu falei, gente, bora tomar banho, a gente já toma banho mesmo, né? Pô, já tô suado, bora jogar uma água e voltar pra casa. Aí ela, não, beleza, bora. A gente foi pro outro igarapé que a gente tomava banho. E esse velho já tava lá, mano. Ele já tava do outro lado do rio, do outro lado do igarapé. Não tinha como ele chegar ali antes da gente. E principalmente do outro lado, sem se molhar, sem nada. Eu vou mandar pros outros aqui uma foto do mapa dali dessa parte. E vou mostrar. Vamos fazer um trastejo, não, traje. Opa, fazer um caminho no mapa dizendo a gente, por onde a gente andou e pra onde ele foi. Tipo, não faz sentido, ele não andaria, não teria como ele chegar ali primeiro que a gente. A gente foi, tomou banho ali e voltou pra casa. Assim, eu não lembro dessa parte de voltar pra casa. Nem meninos, eu tava conversando com ele agora no último final de semana. Eles não viram também. Eles não lembram, quer dizer, né? Eles não lembram também como é que foi essa volta. Só quando a gente chegou em casa depois de todo mundo tomado um banho, comido um lanche, que veio assim na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Era o Curupira! Sabe, a gente se levantou assim, olhou um pro outro. Era o Curupira, aquele velho, né? Era. Aí o olho começou a lagrimar, sabe? Começou a arrepiar daquele agonia, assim, caralho, mano. Tipo, é uma coisa assim inacreditável, mano. Inacreditável. Aí um dia antes da gente de eu voltar pra Belém, eu fui lá, comprei um tabaco, joguei na folhinha lá, agradeci ele, né, porque, olha, não fez mal nenhum pra gente. Não fez mal nenhum. Ele só não queria a gente lá, então ele botou a gente pra fora. Então agradeci, pô, mano, obrigado por não deixar a gente perdido aqui, né. Aí hoje em dia, pô, eu sou o brother de todo mundo. Bora pra mata de noite, de boa, matar um bandido que a gente fez de boa. Meu sonho, quando eu morrer, virar uma tinta. Sair voando, dando chicotada na galera. E tá doido. E é isso, meu relato, gente. Falou, brigadão. Até mais. Caraca, cara, que doideira, hein? Essa do senhorzinho realmente parece uma entidade da floresta, né? Eu não posso dizer que dá pra afirmar que é o Curupira, né? Mas vai que o Curupira consegue se transformar. Não lembro disso, mas se bobear consegue, né? Mas não deixa de ser uma coisa bem extraordinária a questão dele estar lá na frente dos amigos, né? Chegar antes deles. Muito, muito doido. Bom, gente, chegamos então ao final de mais um React do Além, mais um relato dos ouvintes. E se você gostou desse episódio, deixa um like, se inscreva no canal, clica nos links da descrição para mandar o seu relato. E se você quiser, ó, apoia a gente, entra na comunidade, que nem a Ingrid fez. Certo? A gente se vê lá dentro. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.